Está começando agora o universo das engenharias Mútua e NEAB. Entrevistas e debates sobre esse importante segmento no cotidiano de uma sociedade em evolução. Bom dia, ouvintes. Bom, hoje estamos aqui com os nossos convidados para mais um programa Universo da Engenharia. Bom dia Adalberto, bom dia Jerônimo. É um prazer estar aqui e uma honra para mim, participar desse programa que eu considero bastante importante. Acompanho sempre que possível. Acho muito importante fazer essa conversa, com esse segmento, com os técnicos da área, da engenharia, da arquitetura, porque esse tema da arborização é um tema muito caro assim para as cidades, E conversar com profissionais dessa área, então é importantíssimo. Eu, como tu me apresentou, sou servidora da Unipampa, sou secretária executiva na Unipampa, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, mas como eu tenho a formação de bióloga, então eu desenvolvo projetos de extensão na área ambiental. E atualmente eu há tempos componho a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, faço parte da diretoria na condição de coordenadora estadual aqui para o Rio Grande do Sul, mas agora no evento que nós tivemos em Maringá, no mês passado, eu fui eleita vice-presidente dessa sociedade bastante importante, que nós temos com uma atuação nacional muito significativa, e por conta desses trabalhos que eu desenvolvo aqui na nossa região, eu acabei recebendo o convite para integrar a diretoria na condição de vice-presidente, uma função que muito me honra, mas uma grande responsabilidade, na qual eu levo o nome da nossa cidade, da nossa região, na defesa das árvores urbanas. Então, acho que é um ponto bastante importante da gente discutir juntamente com técnicos profissionais da área, das engenharias, da arquitetura, porque são grandes aliados que a gente tem que ter junto nesse trabalho, na defesa das árvores da nossa cidade. E elas têm um grande papel, uma grande importância para a qualidade de vida das cidades. E, inclusive, eu participei de um projeto, de um livro que tem, chamado Verde Urbano, onde eu escrevi uma desses capítulos do livro. Eu falei da difícil vida das árvores na cidade, porque realmente é bastante complicado viver no conflito que é entre a poluição dos carros, entre o conflito com todo o mobiliário urbano, sejam placas de sinalização, sejam redes de esgoto, sejam fachadas, calçadas, e tudo isso que interfere na condição de desenvolvimento das nossas árvores. E ainda assim elas estão aqui, estão presentes, desempenhando um grande papel nas nossas vidas, mas realmente não é muito fácil a sobrevivência delas nas cidades, mas é fundamental, para a qualidade de vida das cidades. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, Kathleen, eu sou servidor da prefeitura, e a gente... nos projetos a gente vai aprendendo, assim, vai evoluindo, os projetos vão melhorando, com o tempo, a gente tem também um grupo multidisciplinar e a gente percebeu que ao longo do tempo exigências legais, questões de meio ambiente e acessibilidade, hoje eles são as principais itens a serem atendidos, A gente, quando pensa num projeto de pavimentação de uma via, a gente pensa às vezes na questão da via, do pavimento em si, Com o tempo a gente foi aprendendo o que eram as peculiaridades, as dificuldades, e a gente conseguiu sanar os problemas, e que tipo de estrutura mais adequada para o tipo de via. Eu acho que hoje a gente trabalha bem com isso, E o desafio passou num segundo momento a contemplar a lei de acessibilidade, que virou norma, E também a questão ambiental, ela foi uma percepção, nossa. Teve um determinado projeto, a gente aqui tem a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive eu considero um excelente trabalho. Antigamente nós tínhamos o seu Zeno, que já é falecido, um grande profissional, defensor das questões ambientais, e um profissional, e hoje a gente tem o Rodrigo, mais voltado para essa questão
né, e a gente tem uma interação direta com eles, né, até porque a Caixa Econômica ela pede licenciamento, né, então lá é catalogada todas as árvores, o pessoal do projeto, todas as árvores são colocadas, em vermelho são as que podem ser suprimidas, né, e em verde são as que têm que ser mantidas, né, então a gente tem ali, e no projeto já vai, inclusive, tem que plantar algumas mudas, né, no caso das supressões, e tem árvores, às vezes a gente já fez até remoção. Mas o Plinger foi quando a gente fez um determinado trabalho, né, um tempo atrás, e um colega, que deve estar nos ouvindo até, que ele é muito bom em mídia, o engenheiro Márcio Marum, que também trabalha conosco, um abraço para o Márcio aí, ele fez um antes e depois, né, da rua, com calçamento e sem calçamento. E me chamou a atenção a quantidade de árvores que tinha antes e depois. E a gente percebeu, na verdade, que tinha um ganho ali, né, de infra inegável, né? Mas a gente pensou, será que a gente não consegue também melhorar essa questão? Mas a gente não era, né, as pessoas mais indicadas, né, para isso, né? Porque a gente foi lá, vamos dizer, o bairro tem 40 anos, vai receber pavimentação, a pessoa lá já cuidou, ela já plantou uma árvore, ela já, né, às vezes por questões, né, de uma acessibilidade, um cadeirante, aquela árvore ela precisa ser retirada, né? E aí a gente pensou, será que a gente precisa tirar tantas árvores, será que a gente não consegue manter algumas? E eu acho que a gente evoluiu, a gente amadureceu na questão ambiental, né, com projetos e com a gente, eu acho que melhorou nisso. Claro que a gente não é técnico, né, a gente precisa sempre de uma orientação, né, do meio ambiente que nos dá um grande apoio, sabe? É bem importante isso que tu colocou, Adalberto, porque essa é uma preocupação que nós temos. Eu componho aqui em Bagé, juntamente com um grupo de outras instituições e outras pessoas interessadas pelo tema. Além de estar no Conselho de Meio Ambiente, nós compomos a Comissão Municipal de Arborização da cidade, a CAL. E esse é um espaço onde nós discutimos essas questões, né? E o Rodrigo faz parte conosco. E é exatamente onde se traz essas questões e como está avançando a questão da arborização. Por muitos anos nós demandamos para o poder público, para a prefeitura, a atenção com essas questões. Talvez tenha sido até fruto dessas nossas pressões, com diversas gestões que passaram, o fato de hoje nós termos um biólogo atuando muito diretamente na questão da arborização, que no caso o Rodrigo Canaã abraçou essa causa, né, e tem montado a sua equipe aí no manejo das árvores da cidade. Era um problema muito sério, a questão ainda, né, das ervas de passarinho, dos conflitos, das podas, mutiladoras, né, que acontecem na cidade. Então a gente há anos vem fazendo essa campanha. Por conta disso foi inclusive a minha inserção nesse trabalho. E nós montamos um programa bastante amplo aqui na Unipampa, com outras instituições, programa Arborização Urbana, Cidadania e Sustentabilidade, exatamente tratando essas diversas questões, né? E há anos eu trabalho com isso. Quero até reforçar o convite de um dos projetos que nós temos, que é Rodas de Conversa sobre Arborização Urbana. Ele acontece mensalmente de forma virtual no YouTube da SBAU e da Unipampa. Podem encontrar esses episódios que tratam diversas questões técnicas abordados pelos mais renomados técnicos do país e até internacionais, né, que trabalham nessa área, onde a gente aborda assim, esses diversos pontos. E uma das observações que a gente discutiu assim, discute na CAL, até nós estamos aguardando agora a retomada das nossas reuniões, que há um tempo a CAL está sem atividades, mas nós esperamos retomar e seguir nessas discussões que a cidade de Bagé está ficando menos verde e mais cinza, né? Então essa é uma preocupação. Nós já fizemos diversas proposições de eventos. Eu sempre tenho uma boa comunicação com o bicho, né, que faz essa interface aí com o grupo de técnicos que vocês compõem, né?
E nós gostaríamos de ter uma aproximação maior com os arquitetos, exatamente para trazer esses pontos que nos preocupam, porque muitas vezes tem belos projetos paisagísticos, mas a gente está sentindo falta do uso melhor da arborização, porque a cidade está ficando arbustizada. E, na verdade, as árvores maiores, né, que compõem, elas têm um papel importante, né, na questão na questão ambiental. Elas que fazem as trocas, elas que fazem a recuperação do ar, amenizam a questão das chuvas, fazem a drenagem. Então tem um papel bastante importante e precisa ser considerado. Então a gente apela, né, para os técnicos que desenvolvem projetos na cidade, que tenham esse olhar, que tenham esse entendimento, para que nós começamos a reverter esse quadro que nos preocupa um pouco, de ter uma grande perda da massa verde, né, das árvores da cidade, talvez por falta de entendimento do papel das árvores maiores. Porque o que acontece? Existe realmente o conflito com a fiação, com o calçamento e tudo mais, e acabam reduzindo. Tem áreas que é realmente necessário a colocação de árvores de pequeno porte, a gente entende, tem que ter essa análise bem criteriosa, mas acaba que está ficando meio geral, assim. As árvores maiores, nos espaços que elas podem compor e são essenciais, elas precisam ser utilizadas, porque elas têm um papel bastante importante. A gente verifica, né, tem muito jardim, né, arbusto baixo, né, o pessoal utiliza, né, eu realmente não tinha pensado sobre esse aspecto, a utilização de árvores, né, ele é restringido. Até o Jerônimo estava comentando, né, sobre às vezes eu acho que a pessoa até tem a vontade, mas falta talvez saber que espécie. O Jerônimo estava comentando sobre o trabalho técnico que ele executa, que muitas vezes a espécie, ela impede questões urbanas, né, de acessibilidade, de passeio. Então, talvez, né, Jerônimo, trabalhar nessa orientação, que espécie, né, mais adequada. Né? Exatamente, essa parte, o que eu vejo muito no confronto direto quando a gente da engenharia civil, acho que o principal é com a NBR 9050, né, a norma de acessibilidade, que é o que ocorre com maiores entraves, né? Tanto pelo órgão público, as liberações de obras, né? Que tem que ter faixa livre de calçada. Às vezes alguma árvore de grande porte com a raiz acaba causando um problema, ou até para um cadeirante ou alguém que senhor da idade, né? Para tropeçar na calçada, enfim. Só que a gente sempre diz, não existe a solução simples, vai lá e tira a árvore. Não, para aí, não é assim, a gente tem... Essa é a mais rápida, mas a menos eficaz. Exatamente. E quem é que não gosta de andar numa rua arborizada? Lá em Porto Alegre, por exemplo, a gente vai naquelas ruas cheias de árvores, chega a dar um ar diferente andando assim. E é isso, a gente tem que querer para o conforto, né? Também a parte da drenagem, que é essencial. Sombra. Exatamente, enfim, e bem lembrado, Jerônimo. Porto Alegre, né, foi a capital já eleita como a cidade mais arborizada do país, né, por muitos anos. E realmente faz muita diferença a questão da arborização numa cidade. Não é só porque eu gosto de árvores, ela tem um significado, ela tem uma importância para a qualidade de vida, ela tem uma importância inclusive para a valorização do imóvel, né? E nós implementamos aqui em Bagé o Código Municipal de Arborização Urbana. Ele é um código bastante completo, assim, que gerencia todas essas questões da arborização. E cada morador, tu tem que ter uma árvore na frente da tua casa, por uma questão de tornar a cidade mais agradável, pela questão de
implicar diretamente na qualidade de vida, né? Porque ela retém poluentes, ela ameniza as ilhas de calor, ela propicia uma drenagem, né, mais eficiente. Então tem vários fatores assim, e é uma questão de legislação também. É obrigatório, as cidades não podem simplesmente se tornarem, né, cidades de uma caixa de cimento. Exatamente. Então, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Arborização trabalhou muito e está em processo em Brasília, né, uma legislação que é o PL 4309, que é exatamente sobre a Política Nacional de Arborização Urbana. E isso é uma legislação bastante importante, que ela vai implicar diretamente assim na vida das cidades, né? Ela vai ser um capítulo também, vai ter um capítulo sobre os crimes contra a arborização urbana, e isso aí vai fazer a diferença também para a manutenção das árvores na cidade. Outra coisa bastante importante que eu sempre gosto de trazer um exemplo, as pessoas se impressionam muito. Agora a gente tem vivido muito essa questão de eventos extremos, né? De tempestades, ciclones e tudo mais. Há uns anos atrás, vocês lembram que a gente viveu aqui em Bagé um problema e muitas árvores caíram, e as pessoas, logo após um episódio desses, no dia seguinte todo mundo começa a entrar com pedido de corte de árvores porque se assustam com essa questão. E eu sempre gosto de trazer um outro ponto de vista, uma outra perspectiva para que as pessoas pensem a respeito. Aquela árvore que caiu, e a gente teve um exemplo, eu uso muito nas minhas palestras, sobre um cinamomo que caiu ali na frente do coreto. Ele caiu, foi 2019, eu acho que foi que aconteceu aquele evento, e ele não causou nenhum dano a nenhum elemento ali, né? Ele caiu para dentro da praça, não quebrou nada. E ele, para mim, representa perfeitamente a função que uma árvore desempenha num momento como esse. Porque aquela árvore que caiu, que pereceu, ela defendeu um monumento histórico nosso, que é o coreto. Com certeza, se ela não tivesse amenizado aquele vento muito forte, né, fruto daquele evento extremo, o nosso monumento histórico poderia ter sofrido graves danos em relação a isso. Então, o importante é que as pessoas pensem que num momento como esse, essas árvores são barreiras que evitam situações piores que podem acontecer na cidade e não problemas. Então, é uma questão de perspectiva, como a gente encara as coisas. E para que essas árvores não caiam em maior número em eventos como esses e sejam proteção, elas precisam dos cuidados adequados. Não ter essas podas drásticas, né, essas podas mutiladoras que afetam a sanidade da árvore e fazem com que ela fique uma árvore mais fraca e doente e que pereça, né, em ocasiões como essa. As próprias ervas, as ervas de passarinho, né, que eram muito presentes e gradualmente está sendo feito um manejo, mas é importante destacar que árvores com uma copa muito adensada pelas ervas de passarinho, elas acabam ficando bem mais pesadas com as chuvas e com um volume de copa muito maior do que a capacidade delas e acabam caindo em momentos como esse. Então, havendo um manejo, evitando o corte de raízes também, que é outro problema sério, né? Pela causa, o calçamento que vai até a base da árvore é outro problema sério. Muitas vezes a árvore rompe com aquele calçamento porque ela está sufocada, ela precisa respirar. A gente, inclusive, já ofereceu, já mostrou aqui para a própria prefeitura, né, de ter um projeto do Calçada Verde. Todo morador tem que ter uma árvore e tem que ter o espaço verde junto da área. Não pode ser uma calçada fechada até a base da árvore, porque isso é um problema para todo mundo. É um problema para a árvore, problema para o morador, que vai passar um tempo aquela árvore, tem o risco de cair na sua casa. Essa parte dos moradores é uma coisa que me chamou a atenção uma vez, lá na região da Serra, ali, acho que pega Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, principalmente Carlos Barbosa ali.
que tem bastante árvores frutíferas em canteiros e nas frentes das casas. Isso me chamou a atenção, que é legal também, né? Santa Cruz do Sul, né? Também. O pessoal tem, aqui a gente não vê muito. Mas é interessante ser bem planejado isso, porque árvore frutífera, ela pode ser interessante, mas no espaço certo. Porque muitas vezes, e a árvore certa, porque existem espécies que têm muitos espinhos, existem espécies que tu não pode colocar no meio de um canteiro, muitas vezes coloca porque tem o risco das pessoas irem buscar frutos, ou dos frutos caírem e causarem acidentes, né? Ou acidentes ocasionados pela pessoa atravessando, indo para colher aquele fruto. Então tem uma série de pontos que precisa ser bem pensado, né, para implantação. Claro que árvores de frutas, elas são bem-vindas, mas com um critério e no espaço certo, né? E Kathleen, assim, para quem está ouvinte, tem uma calçada, tem um espaço, assim, né? Basicamente, assim, bem resumidamente, qual a espécie que tu recomenda? Eu acho que a extremosa, né, que o pessoal diz. Pois né? Eu sou muito fã da extremosa, que é uma arvorezinha, assim, ela é de porte bom, né? Ela tem uma floração muito boa, a própria folhagem dela também é bonita nas diversas estações, né? Mas existe também a intenção que se busque sempre se priorize o uso de nativas. Por exemplo, a pitangueira, a pata de vaca, são árvores excelentes para arborização, né? São mais adaptadas e duráveis. Eu gosto muito da extremosa, inclusive tenho na frente da minha casa e recomendo, né? Mas a gente tem essa discussão, assim, de buscar também utilizar as espécies nativas, que tem uma adaptação melhor, que tem uma condição de mais força até para o seu desenvolvimento, né? E valoriza também, né, a nossa vegetação nativa, a atração da avifauna também, né, pelos frutos gerados pelas pitangueiras. Então é todo um conjunto, assim, para ser considerado. Mas eu recomendo sempre a extremosa pela beleza, adaptação e pelo porte que ela tem, que se adapta muito para os espaços, né, urbanos. Sem dúvida. Sabe que eu fui esse tempo a Goiânia, e Goiânia tem essa característica de ser uma cidade bem verde, até o pessoal não explora muito, né? E a Eliane chegou aqui, né, e me chamou a atenção que era visto assim no Google, tu procurava característica da cidade, né, e ela era considerada uma capital bem verde, né, e aí tu perguntava para as pessoas lá, né, e elas não exploravam como turismo, sabe, Eliane, isso, não explorava, algumas pessoas de hotel, por exemplo, nem sabia, sei que, né, então é estranho, assim, né, engraçado, né, e aqui Bagé, a gente também, se tu for olhar, né, umas fotos antigas, chama atenção, né, as palmeiras, né, que o pessoal se preocupa, tão bonito, né, quando olha a imagem aérea de Bagé, e o bosque, aquele, né, que tem aquele bosque que é centenário, né, ao lado da tua secretaria, né, Eliane, na secretaria, né. Então são características, né, que lá no passado, né, se viu e se observou, né, e talvez a gente tenha que só resgatar, né. Pois então, Adalberto, nesse projeto, no nosso programa Arborização Urbana, nós temos diversos projetos. Um deles que nós realizamos há um tempo atrás foi bem nessa linha. As árvores contam a história. E nós registramos vários espaços aqui da cidade com árvores significativas, importantes, né, que contam essa história. O palacete, as árvores eucaliptos da trajetória da Santa Teresa lá, que foram plantadas, né, com a função de trazerem a esposa do... Esqueci do nome do responsável lá pela Santa Teresa, até Visconde Ribeiro. Visconde, isso, do Visconde. De trazer a esposa deles na sombra até aqui, a área mais central da cidade. Essas da Marechal Floriano também, que são bastante significativas, e tem uma história de que elas foram planejadas
pelo Brizola, no tempo que ele ainda era um estagiário, né, lá na Secretaria de Agricultura em Porto Alegre. Então, tinha também uma bastante importante, que foi um pesar que nós perdemos, que era o Cinamomo do General Malé, ali no Hospital Universitário. Tinha uma placa como das primeiras árvores assim registradas urbanas plantadas, né? Mas infelizmente foi perdido. E uma série de outras aí que nós fizemos esse registro. Outro projeto também que a gente desenvolveu, e lembrando da questão que o Jerônimo citou da acessibilidade, e eu convido, né, a população a conhecer, é a arborização urbana e a acessibilidade, inclusão social aqui na Praça do Coreto. Se vocês observarem, essas árvores estão com placas de identificação com QR Code, e tem uma placa maior que tem inscrições em braille. Os QR Codes levam para vídeos em libras, então para acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva e visual, elas poderem conhecer as espécies da nossa cidade. Esse projeto de o QR Code para identificação das árvores foi um projeto pioneiro que Bagé desenvolveu, e hoje ele serve de modelo para muitas outras cidades, né? E é importante a gente registrar, né, os trabalhos que a gente tem aqui, que muitas vezes a própria comunidade não conhece, tem reconhecimento nacional e a própria cidade não conhece os trabalhos. E a gente precisa muito do apoio da comunidade para manutenção, porque nós sofremos assim, vários processos de vandalismo nesse projeto, que é um projeto de tanto significado para a comunidade, né? E algumas pessoas que não têm o entendimento e o desrespeito a isso acabam prejudicando. Então eu convido todos a conhecerem. Quero também fazer um registro de um outro trabalho que a gente tem de educação ambiental, porque os alunos do nosso projeto devem estar escutando o programa agora. Ontem nós tivemos aula com o pessoal lá da Escola Geteco, que nós temos um trabalho chamado Formação de Vigilantes Ambientais, onde a gente trabalha todas as questões educativas, né? E ontem eu falei para eles, pessoal, amanhã eu vou estar na rádio, vocês escutem. Eles pediram, não esquece de nos mandar um abraço. E São Pedro também, a Escola São Pedro, grande aliado. Então a gente vai fazendo assim para que a cidade tenha a compreensão da importância desse tema. Sim. Kathleen, eu vou ter que interromper aqui, porque o nosso primeiro bloco ele já até se esgotou, o assunto está bom, ele se estende, né? Então no segundo bloco a gente vai voltar aqui com a secretária de Turismo, Ariane, tá? E como diz o nosso colega, né, Antônio Luiz Arla, a gente tem que faturar, né? Então vamos aos comerciais aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Kathleen. Eu que agradeço a oportunidade e desejo assim que a gente tenha essa interação maior com os técnicos, né, da arquitetura, da engenharia, para que a gente deixe a nossa cidade cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Espero que tenham gostado do programa. Venham para o curso de Engenharia Civil da URCAM.